Dia 13, adoração que agrada a Deus. Deus quer você por inteiro. O Senhor não quer apenas uma parte da sua vida. Ele pede seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força. Deus não está interessado em um comprometimento tímido, em uma obediência parcial, ou nas suas obras de seu tempo e de seu dinheiro. Ele deseja sua total devoção, não migalhas de sua vida. Certa vez, uma samaritana tentou argumentar com Jesus sobre o momento e forma de adorar. Jesus respondeu que essas questões externas não tinham importância. Onde você adora a Deus é tão importante quanto você pode adorar o quanto você mesmo se oferece a Deus quando adora. Existe uma forma certa e errada de adorar. A Bíblia diz: sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. Tipo de adoração que agrada ao Senhor, que apresenta 4 características. Deus se agrada quando nossa adoração é conforme a verdade. As pessoas frequentemente dizem: gosto de pensar em Deus. Como? Então descrevem o tipo de Deus que gostariam de adorar. Mas não podemos simplesmente criar uma imagem pessoal de Deus, confortável e politicamente correta. É tão adorá-la, isso é idolatra. A adoração deve ser fundamentada na verdade das Escrituras, não em nossas opiniões a respeito de Deus. Jesus diz à samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura em adorar, em verdade. Significa adorar a Deus tal como ele verdadeiramente revelado na Bíblia. Deus se agrada quando nossa adoração é sincera. Quando Jesus diz que devemos adorar em espírito, ele não está se referindo ao Espírito Santo, mas ao nosso espírito. Feito à imagem de Deus, somos um espírito que habita um corpo. A Deus concebeu esse espírito para que se comunicasse com ele. Adoração nada mais é que o espírito reagindo ao Espírito de Deus. Quando Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, está querendo dizer que a adoração deve ser genuína e sincera. Não se trata de apenas usar palavras corretas. Você deve realmente querer dizer o que diz o louvor sem sentimentos não é louvor, em absoluto. Não passa de um insulto a Deus. Quando adoramos a Deus, Ele olha além de nossas palavras, a fim de ver a atitude de nosso coração. A Bíblia diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Uma vez que a adoração implica regozijar-se em Deus, é necessário que suas emoções estejam envolvidas. O Senhor lhe deu emoções para que possa adorá-los com intensidade, mas elas devem ser genuínas, não fingidas. Deus odeia hipocrisia. Ele não quer ser exibicionismo, fingimento ou falsidade na adoração. Ele deseja amor sincero e verdadeiro. Podemos adorar a Deus de modo imperfeito, mas não podemos adorar a Deus sem sinceridade. Logicamente, só a sinceridade não é suficiente, pois você está sinceramente errado. É por isso que tanto o espírito quanto a verdade são necessários. A adoração deve ser conforme a verdade e genuína. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrina. Nela, usamos o coração e a mente. Hoje em dia, muitas pessoas acham que ser comovido por uma música é o mesmo que ter tocado pelo Espírito Santo, mas são coisas diferentes. A verdadeira adoração acontece quando seu espírito responde a Deus, não a uma melodia. Na verdade, algumas canções introspectivas e sentimentais impedem a adoração, pois retiram a evidência de Deus e transferem para nossos sentimentos. Sua maior distração na adoração é você mesmo, seu interesse e suas preocupações com o que os outros pensam a seu respeito. Os cristãos discordam com frequência da forma mais apropriada ou genuína de louvar a Deus.
mas essas discussões normalmente refletem apenas diferentes informações e de personalidades. Muitas formas de louvor são mencionadas na Bíblia, entre elas confessar, cantar, colocar de pé, ajoelhar-se, dançar, manifestar alegria, testificar, tocar instrumentos musicais e erguer as mãos. O melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente representa seu amor por Deus, com base na formação e na personalidade que ele lhe deu. Meu amigo Gary Thomas observou que muitos cristãos parecem emperrados em uma adoração rotineira, uma rotina insatisfatória, em vez de viver empolgadamente a amizade com Deus. Isso ocorre porque se obrigam a utilizar métodos devocionais ou estilos de adoração que não ajustam a maneira especialmente concedida por Deus a cada um. Gary racionou: se Deus propositalmente nos fez todos diferentes, por que deveríamos todos amar a Deus da mesma forma? Lendo obras cristãs clássicas e entrevistando cristãos maduros, Gary descobriu que os cristãos têm utilizado caminhos variados há 2000 anos para desfrutar a intimidade com Deus. Ao ar livre, estudando, cantando, lendo, dançando, criando obras de arte, servindo outras pessoas, sendo solidários, desfrutando da comunhão e participando de dezenas de outras atividades. 9 maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus. As naturalistas são mais motivadas a amar a Deus ao ar livre, em ambientes naturais. Os sensitivos amam a Deus com os sentidos e apreciam belos cultos de adoração que envolvem a visão, o paladar, o aroma e o toque. Não apenas a audição, os tradicionalistas aproximam-se de Deus por meio de rituais, liturgias, símbolos e estruturas rígidas. Os ascetas preferem amar a Deus na solidão e com simplicidade. Os ativistas amam a Deus pelo conforto com o mal, combatendo a injustiça e trabalhando para tornar o mundo melhor. Os misericordiosos amam a Deus demonstrando seu amor e outros suprindo as necessidades deles. Os entusiastas amam a Deus com celebridades. Os contemplativos amam a Deus por meio da adoração. Os intelectuais amam a Deus ao estudá-lo, isto é, fazendo uso da mente. Não há um modelo único de aproximação para adorar e desenvolver amizade com Deus. Uma coisa é certa: você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Deus quer que você seja você mesmo. Esse é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. Deus se agrada quando nossa adoração é meditativa. A oração de Jesus, ame o Senhor de todo o seu entendimento, é repetida 4 vezes no Novo Testamento. Deus não se agrada em cantorias indiferentes, preces superficiais com frases feitas ou exclamações corriqueiras como "Louvado seja o Senhor", pois indicam que não conseguimos pensar em nada melhor para dizer no momento. Se a adoração for superficial, não terá valor algum. Você deve envolver sua mente. Jesus chamou de vãs repetições as orações indiferentes. Até mesmo expressões bíblicas podem se tornar expressões banalizadas pelo uso exagerado. Quando, então, deixamos de pensar no significado, é bem mais fácil utilizar chavões ao adorar que fazer esforço para honrar a Deus com palavras originais. É por isso que o encorajo a ler diferentes traduções e paráfrases da Bíblia. Isso ampliará suas expressões de adoração. Tente louvar a Deus sem utilizar a palavra louvor, aleluia, obrigado ou amém. Em vez de dizer
Eu só quero louvá-lo. Faça uma lista de sinônimos. Use palavras como admirar, respeitar, valorizar, reverenciar, honrar e apreciar. Além disso, seja específico. Se alguém falasse com você e repetisse 10 vezes eu te louvo, você provavelmente pensaria: por que motivo? Você preferiu ouvir 2 elogios específicos a dezenas de generalidade. Impressias. Deus também. Outra ideia é fazer uma lista dos diferentes nomes de Deus e concentrar-se neles. Os nomes de Deus não são casuais. Eles revelam diferentes aspectos do seu caráter. No Antigo Testamento, Deus revela progressivamente a Israel, atribuindo novos nomes a si mesmo. Além disso, ele nos orienta a louvar seu nome. Deus também quer que nossas reuniões com a comunidade cristã sejam ponderadas. Paulo dedica a isso todo o capítulo 14 de 1 Coríntios e finaliza. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. A esse respeito, Deus insiste em nossos cultos sejam compreensíveis aos não cristãos, esses estiverem presentes em nossa reunião de adoração. Paulo observa: se você não estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém, a sua ação de graças, visto que não sabe o que está dizendo? Pode ser que esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Ser cuidadoso ao tratar como os não cristãos que visitam o culto é uma ordem bíblica. Desprezar essa ordem é tanto um ato de desobediência quanto de crueldade. Deus se agrada quando nossa adoração é prática. A Bíblia diz: apelo que vocês deem ao seu corpo a Deus, que ele seja um sacrifício vivo, santo o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Por que o corpo? Porque o Senhor não diz: apresentem o seu espírito. Porque sem o corpo você não pode fazer nada neste planeta. Na eternidade você irá receber um corpo novo, aperfeiçoado e aprimorado. Mas enquanto estiver neste mundo, Deus diz: dê-me o que você tem. Ele está apenas sendo prático a respeito da adoração. Você já ouviu pessoas dizerem: não poderei participar da reunião desta noite, mas estarei com vocês em espírito. Você sabe o que significa? Nada. É inútil. Enquanto você estiver neste mundo, seu espírito só poderá estar onde o seu corpo estiver. Se o seu corpo não estiver lá, você também não está. Na adoração, devemos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo. Normalmente, associamos o sacrifício com algo morto, mas que Deus quer que você seja um sacrifício vivo, que você viva por ele. Entretanto, o problema como sacrifício vivo é a possibilidade dele fugir solitariamente do altar, o que muitas vezes acontece. Cantamos, ó cristãos, avante, no domingo e na segunda batemos em retirada e voltamos ao nosso velho modo de vida. No Antigo Testamento, Deus se agradou de diversos sacrifícios de adoração, pois profetizavam o sacrifício de seu Filho por nós na cruz. Hoje, Deus também se agrada de sacrifícios de adoração diferentes: ação de graças, louvor, humildade, arrependimento, oferta em dinheiro, oração, serviço aos outros e ajuda necessitados. A verdadeira adoração implica um custo. Davi sabia disso e afirmou: eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custarão nada. Um dos custos que a adoração tem para nós é egocentrismo. Não pode louvar a Deus a si mesmo ao mesmo tempo. Você não adora para ter visto pelos outros ou para agradar a você mesmo. Ao adorar, deliberadamente muda o foco da atenção para Deus. Quando Jesus diz: ama o Senhor de todas as suas forças, ele chama atenção para o fato de que adorar exige o esforço e a energia. Nem sempre é conveniente ou confortável, e às vezes a adoração é um mero
ato de força de vontade, um sacrifício voluntário. A adoração passiva é um paradoxo. Quando você louva o nome de Deus, mesmo sem vontade, quando sai de uma cama para adorá-lo cansado, quando ajuda os outros e estão esgotados, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus. Isso é agradável a Ele. Líder de adoração na Inglaterra, conta como seu pastor ensinou à igreja o verdadeiro significado da oração. Para mostrar que a adoração é mais que música, ele proibiu todos os cânticos por um período de tempo, até que eles aprendessem a adorar de outras maneiras. Ao fim daquele período, escreveu uma clássica canção, Essência da Adoração. Trarei a ti do que uma canção, pois uma canção em si mesma não é o que pedes a mim. Tu buscas por alguém das aparências, tu sondas o meu coração. A essência da questão é uma questão do coração. Dia 13. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Deus quer eu por inteiro. Versículo para memorizar. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Marcos 12:33. Pergunta para meditar. O que agrada mais a Deus neste momento? Minha adoração pública ou minha adoração particular? O que farei a esse respeito?